Boa noite para vocês aí de casa, a Gazeta Esportiva está no ar e a gente inicia chamando o repórter Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Michele. Fala, time Gazeta Esportiva, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, simbolizando aqui o Pelé atrás de mim, a imagem do Pelé, do rei do futebol. Vamos falar do Santos um pouquinho, que tem clássico amanhã importante contra o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Paulista. O Peixe só ganhou uma partida nessa temporada, justamente na estreia do Paulistão, contra o Novo Horizontino. De lá para cá perdeu para o Palmeiras, empatou mais 3, está ameaçado, perdeu também na estreia do Brasileirão, mas pode ter uma bela novidade no comando do ataque amanhã para o Sansão. Já eu conto essa história para vocês e outras. Agora vamos rolar a bola para o Marcelo Bazégio, que tem as informações do Palestra. O Verdão é com você, Marcelo. Boa noite, Silvestre. No Palmeiras, mais um grande ídolo da história recente do clube está se despedindo. Sua trajetória chegou ao fim, inclusive ele já deu adeus ao elenco hoje na academia de futebol, está de malas prontas para jogar no México. Tem também todas as informações relacionadas ao próximo compromisso do Verdão domingo contra o Botafogo em Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. A tendência é que o técnico Abel Ferreira siga realizando mudanças no time titular. Essas e outras informações você acompanha no Gazeta Esportiva de hoje. É isso aí, pessoal. Gazeta Esportiva de hoje tem muito mais, olha só. Epa, vamos mostrar muita coisa hoje aqui no Gazeta Esportiva. E a dupla que me acompanha hoje nos estúdios aqui da TV Gazeta é Alex Miller e José Paes. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michele. Sextou? Qual é a boa do final de semana? É preparar, esse final de semana é muito bom, né? Esse final de semana tem Supercopa Rei, toda a cobertura do pós-jogo no Mesa Redonda, tem vai ser demais. Também? Sansão, muita coisa bacana. Muito bom. É isso aí. Alex Miller. Pois não. Você vai dar seu palpite para a Supercopa Rei agora ou daqui a pouco? A hora que você mandar. Você, José Paes? Siga o relator, a hora que a senhora desejar. Acho que vai ter um palpitômetro hoje aqui no programa, mas não é agora, não é ainda. Vamos aguardar. Administrar a ansiedade. Você que está em casa pode seguir a gente pelas redes sociais, youtube.com/Gazeta Esportiva e também pode nos acompanhar pelo Instagram, @Gazeta Esportiva, tá? Deixe seu comentário. Hoje teremos informação exclusiva no Gazeta Esportiva sobre Flaco Lopes, do Palmeiras. O que será? Esse faz gol, hein? Tomara que esteja tudo bem com o Flaco. Também a gente vai mostrar para vocês treino aberto no Corinthians e também teve treino aberto no São Paulo. E sabe quem treinou junto com a equipe? Quem treinou pela primeira vez junto com a equipe do São Paulo? Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês. A gente vai dar um tempinho agora, você vai ficar aí na sala, vai pegar um café com leite, pão com mortadela, é isso? A gente volta já. Pessoal, hoje o São Paulo abriu as portas da esperança de seu treino, é isso mesmo, e a nossa repórter Marina Buffon acompanhou e mostra tudo para você. A importância de perceber ausências e presenças. Alisson treinou normalmente no CT da Barra Funda nesta manhã, depois da negociação com o Corinthians não se concretizar. E isso, aliás, aconteceu sob olhares tanto do técnico Hernan Crespo quanto de Rafinha, o novo gerente esportivo do clube. O jogador foi reintegrado ao elenco na quarta-feira e está à disposição da comissão técnica para o clássico contra o Santos amanhã. O clima, pelo menos entre os companheiros, estava leve. Para mim é muito fácil. Os detalhes da situação vão ter que falar Rui Costa e Rafinha. Por enquanto, a gente vai abraçar a ele. É um jogador de São Paulo. Se ele está bem, vai jogar. O Corinthians tentou a contratação de Alisson nas últimas semanas a pedido de Dorival Júnior. Para isso, o São Paulo solicitou uma compensação financeira de R$ 1 milhão à vista, mais R$ 500 mil no segundo semestre, além de bônus por outras metas alcançadas. Titular no primeiro jogo da temporada, ele não foi relacionado nas 5 partidas seguintes do São Paulo por conta das negociações. Alisson chegou a ir ao CT Joaquim Grava e gerou reclamação de torcedores. Outro jogador presente no treino foi Marcos Antônio.
Na mira do Flamengo, a diretoria trabalha pela sua permanência. Por outro lado, falando das ausências, Danielzinho e Jonathan Calleri não participaram da parte do treino ao qual a imprensa teve acesso. Eles ficaram na parte interna e fizeram um trabalho por lá. No entanto, ainda assim, a dupla não preocupa para o Sansão. O clássico será neste sábado no estádio do Morumbi, às 8h30 da noite, válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. O tricolor busca recuperação no torneio. Bom, beleza, a gente viu aí na reportagem da Marina o Alisson sendo abraçado, o clima estava bem leve ali entre os jogadores, né? Foi bem recebido pelo Crespo, porque a situação ficou bem chata em relação à torcida, né? José Paes e Alex Miller. A situação foi teve faixa, protesto contra o atleta. É bom a gente deixar claro que assim, o Crespo, essa ida do Alisson ao CT do Corinthians foi autorizada pelo São Paulo, foi tudo uma conversa entre as diretorias, Marcelo Passo, Rui Costa, então assim, não foi que o Alisson apareceu lá no treino do Corinthians do nada. É bom o torcedor saber disso, o torcedor é passional, a gente sabe de tudo isso. A informação que a gente tem é que o Alisson é muito bem quisto dentro do São Paulo, pelo grupo de jogadores, vimos aí na matéria, na reportagem da nossa repórter Marina Buffon. Agora, eu fico curioso para saber como que o Crespo vai administrar tudo isso, porque é um jogador com quem ele não contava mais, ele tem outras opções. Hoje o Marcos Antônio é titular absoluto do São Paulo, o Danielzinho foi contratado também para jogar, fez uma temporada importante com a camisa do Mirassol, você tem ali o Pablo Maia, então vai ter que ser uma coisa muito bem feita pelo Crespo na questão do gerenciar essa equipe, gerenciar egos, como que o Alisson vai ficar agora retornando. É um jogador que pode contribuir, na minha visão. A temporada é gigante, são muitos jogos. São Paulo tem competições importantes para disputar e em dado momento o Alisson pode sim ser utilizado. Não vai dar para o Marcos Antônio jogar todos os jogos. E o Alisson já se mostrou uma peça importante, campeão, tem títulos com a camisa do São Paulo, tem bons momentos com a camisa do São Paulo e entendo que pode sim ser utilizado numa temporada com tantos jogos e tão desgastante como vai ser esse ano de 2026. O Alisson é um jogador que ele tem condição, tem potencial para ser utilizado em praticamente todos os times. Não digo titular absoluto, mas ser útil em elencos aí da Série A, sem dúvida nenhuma. O problema é o clima que foi criado com essa situação. O cara chegou aí até o centro de treinamento Joaquim Grava, conheceu alguns companheiros nas instalações, visitou. Quer dizer, quando você deixa claro para o público, para a torcida, para o mundo, que está feliz com essa situação, buscou uma transferência e logo para um rival direto, é evidente que a situação não fica legal. As faixas de protesto dizem isso. Então, para ele voltar a jogar pelo São Paulo, eu acho que não vai ser de um dia para o outro. Vai ter que ser aos poucos. O Crespo terá que ser também bastante inteligente para poder reintroduzi-lo ao esquema normal do dia a dia do São Paulo. Treinar, beleza, tá tudo certo, os jogadores não têm nada com isso, receberam bem, e isso é bacana. Vamos ver? Mas daí a jogar, a ter o contato direto com a torcida, eu acho que não vai ser logo, vai ter que ser com o tempo. O tempo ajuda, para tudo na vida, o passar do tempo ajuda, né? Sobretudo nos piores momentos. Então, quando o Alisson já estiver treinando, passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, aí aos pouquinhos, quem sabe, ele possa ter aí uma reconciliação com a torcida. E acho que quando o elenco abraça e recebe o atleta desse jeito aí, ó, vamos mostrar de novo pro pessoal. Pode subir o som, Pachecão. Olha lá, como é que eles falaram com o Alisson? Mostra lá, eles vão mostrar aí, ó. Eu acho que isso acaba ajudando também a torcida a receber melhor o atleta. Vamos voltar para dar uma olhadinha como o time do São Paulo recebeu o Alisson, reintegrado hoje e atuando pela primeira vez com o elenco. Olha só. É isso aí. Faz parte, né? Então, se não fosse bem querido, e acho que atuou em 52 partidas do ano passado, quer dizer, jogou muito pelo São Paulo ano passado, um atleta importante. Só tem um jeito de resolver isso aí, Michele, é dentro de campo. Mostrando, se dedicando, se esforçando com a camisa do São Paulo. O torcedor é paixão, é passional. E se o Alisson fizer bons jogos com a camisa do São Paulo, o torcedor acaba esquecendo. Lá atrás, quando o Lucas Moura chegou, o Alisson era o camisa 7, o Alisson passou a camisa pro Lucas, foi uma atitude louvável, a torcida gostou muito disso que ele fez. Então, aos pouquinhos, se ele for jogando, se ele for desempenhando um bom futebol,
ele com certeza vai reconquistar aí o coração da A torcida do São Paulo. expectativa para o Sansão a gente fala depois aqui no Gazeta Esportiva, Combinado. tá bom? Depois a gente fala, porque sábado tem jogão, mas agora é hora de conferir o lado alvinegro do clássico de amanhã. Alexandre Silvestre está chegando para falar quem vai entrar em campo pelo Santos contra o Tricolor. Boa noite, Silver. Eu posso te adiantar quem não vai entrar em campo. William Arão, pedra nos rins, dói pra caramba, cálculo renal, dói muito. Então o William Arão fora, mas o Gabigol deve retornar ao time. Foi poupado na estreia do Santos contra a Chape, fora de casa, o Santos perdeu de 4, Gabigol com dores musculares, tendinite, treinou normalmente ontem, está treinando nesse momento lá na Baixada Santista, encerrando a preparação para o jogo de amanhã, pode ser a grande novidade no ataque do Santos, o Gabigol. Rony, informação exclusiva do Gazeta Esportiva, conversei com uma fonte primária, de primeira grandeza, ligadaça ao Rony, que me garantiu que ele assina contrato hoje, se é que já não assinou, e mesmo que ele esteja inscrito no Campeonato Paulista a tempo, ele não vai estrear amanhã. Informação dessa pessoa, ele deve estrear na quarta da semana que vem, de novo São Paulo pela frente, só que aí é Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, sanção no qual o Neymar tem chance de retornar finalmente aos gramados. São as previsões mais otimistas de que o Neymar possa jogar quarta que vem, pelo menos um pouquinho, contra o São Paulo. Mas para amanhã, jogo importantíssimo para o Santos, fora da zona do rebaixamento, ameaçado até de cair, só ganhou uma vez, foi na estreia contra o Novo Horizontino. A grande novidade deve ser confirmada nas próximas horas, o retorno de Gabigol ao comando do ataque. Michele. Obrigada, Ale Silvestre. Fala, José Paz. Fundamental, né, o Gabigol nesse time do Santos, ele com o Neymar voltando aí, como disse o Silvestre, muito em breve voltando a essa equipe. Agora o Rony, que é uma contratação que está encaminhada aí, informação que o Silvestre traz agora aqui no Gazeta Esportiva, eu sou um pouco reticente em relação a, vai ser titular absoluto. Entendo que pode ajudar, pode compor elenco, pode entrar vez ou outra, é um jogador que no passado marcou muitos gols com a camisa do Palmeiras, teve uma temporada muito boa, por exemplo, em 2022 com a camisa do Palmeiras, mais de 20 gols, mas que vem de um ano aí com mais de 60 partidas, 13 gols só marcados. Então, assim, não é um atacante, não é um centroavante? Não é. Jogou mais de 60 jogos, bastante. Mas eu acho que o Rony já está em um outro momento de carreira, uma outra fase, e entendo que para compor elenco é bacana. Esse time do Santos, ele não pode passar desespero nessa temporada de 2026, especialmente em relação ao Campeonato Brasileiro. O problema do Santos é isso que o Zé Paz falou. Ele está contratando muitos jogadores que já tiveram auge em outros tempos. Então, são jogadores de nome, conhecidos, mas que hoje não conseguem mais desempenhar aquilo que um dia já desempenharam. É isso. Você pega Mike, você pega Zé Rafael, né? Você pega agora Arão. o Rony, o William Arão. São jogadores importantes, o próprio Gabigol. Né? Então, enfim, nós vamos ver se dá uma química aí nas mãos do Vojvoda na sequência da temporada. E aí ele vai estrear quarta-feira também contra o São Paulo, só que aí pelo Brasileirão. Flamengo e Corinthians fazem um grande clássico domingo pela Supercopa Rei. As expectativas estão lá no alto para esse jogaço. Bora conferir como vai ser? Pela quarta vez, o estádio Mané Garrincha em Brasília vai receber a Supercopa Rei. O jogo que coloca frente a frente em duelo único os atuais campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. Estamos falando de Flamengo e Corinthians e, claro, das duas maiores torcidas do país. Alvinegros e rubro-negros vão dividir o palco. A Fiel ficará nos setores Oeste e Sul, enquanto a Nação ficará nos setores Leste e Norte. Cada torcida terá direito a 31.791 ingressos e a CBF ainda terá uma carga de cerca de 10 mil ingressos para relacionamento e colaboradores. Além da taça e da moral, aquele que for campeão ainda vai receber quase 12 milhões de reais de prêmio. Já temos, se eu não me engano, 4, né? 3. Certeza? Só para ficar claro, o Mengão vai buscar o tetra da Supercopa.
enquanto o Timão tem a chance de levar o segundo título deste torneio em cima do Flamengo, porque foi assim em 1991 no Morumbi. E antes mesmo da bola rolar, já teve polêmica. Isso porque a tabela do Brasileirão dava ao Flamengo um dia a mais de descanso em relação ao Corinthians. Para tentar equilibrar as coisas, o Timão abriu mão da Neoquímica Arena e foi jogar na Vila Belmiro para antecipar a partida contra o Bahia. Nós não tínhamos um outro caminho. Jogaríamos na quinta, o Flamengo jogaria na quarta. Isso tinha que ser pensado pela CBF e não uma atitude nossa. Essa preocupação com o desgaste tem a ver também com a situação de cada clube. A temporada 2025 acabou para o Flamengo em 17 de dezembro e para o Corinthians em 21 de dezembro. Além disso, os principais jogadores do Fla estrearam em 2026, no dia 21 de janeiro, enquanto já tinha titular do Timão em campo 10 dias antes, no dia 11 de janeiro. É um privilégio ter esse calendário recheado e o que vai determinar muito é a força do elenco, do grupo, né? Então, eu acredito que todos os times, todos os clubes vão passar por dificuldade nessa maratona de jogos e nós temos que estar preparados porque estamos com um elenco muito forte. O Campeonato Carioca, ele tem suas dificuldades, é um campeonato de qualidade também, mas ele oferece talvez essa oportunidade dos times maiores conseguirem colocar os meninos ali para jogar os primeiros jogos, para dar esse tempo do time principal descansar. O Campeonato Paulista não permite isso. Esses são o cenário e o clima para a Supercopa Rei, que promete dividir o país na Central do Brasil. Muito legal. E, gente, depois de 35 anos vai ter um reencontro de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians pela Supercopa Rei. Como o Salazar disse na matéria, a última vez foi em 1991 e a vitória foi do Corinthians com o gol do craque Neto. 1-0 Coringão. Qual a importância desse título para vocês? Ou não tem importância? É um título? Eu acho que ele é muito mais importante para o Corinthians do que para o Flamengo. Com certeza. Porque seria talvez uma oportunidade de o Corinthians levantar já uma taça em 2026 sem ter uma garantia de que ele vai conseguir levantar outra, não que o Flamengo tenha garantia que vai levantar outras, mas a chance de o Flamengo ser campeão de mais alguma coisa é muito maior do que o Corinthians, né? Vamos, né? Claro. Convenhamos, né? Então, acho que para o Corinthians ser campeão, poxa, legal, além do dinheiro que 12 milhões faz ajuda. parte, né? São 12 milhões a mais nos cofres para um time que tem dificuldades, pode ajudar aí a pagar um pouco do acordo com o Memphis, pode, né, tentar fazer alguma outra situação. Para o Flamengo, a questão financeira não é tão relevante como é para o Corinthians, porque não vai mudar a história do Flamengo esse dinheiro. Para o Corinthians muda mais. E em termos de conquista, aquilo que eu falei, o Flamengo acabou de ser campeão de tudo ano passado. Então, para o torcedor, que acabou de comemorar vários títulos, assim como o Corinthians comemorou a Copa do Brasil, mas o Flamengo ele tem aquela perspectiva de sempre ter mais chance de ganhar, sempre ser o favorito a ganhar qualquer coisa. Já o Corinthians não. Então, nesse sentido, eu acho que para o Corinthians tem um peso um pouquinho maior. O Corinthians encara esse como o principal jogo do primeiro semestre, agora dos primeiros meses agora desse ano de 2026, e vai ser um jogão. E por ser um só jogo, isso faz com que o time que não seja o favorito, tenha menos condições técnicas, possa vencer. O Flamengo é uma grande seleção, tem grandes astros, aí Paquetá chegando, enfim, grandes jogadores. O Corinthians também tem os seus grandes jogadores, mas tem um nível técnico menor do que o Flamengo. Acho que isso todo mundo consegue ver. E mesmo pegando um Flamengo muito forte, por ser um jogo, pode de repente fazer 1-0, segurar o resultado, trabalhar dentro da partida toda essa situação. Então entendo que o Corinthians tem chance sim de chegar lá no Mané Garrincha e sair com esse título. Mas se o São Paulo ganhou, se o São Paulo ganhou do Flamengo, o Corinthians então, pode em cima do que o Zé Paz falou... O São Paulo ganhou do Palmeiras recentemente em 2024, a Supercopa, então pode acontecer, por que não? Em cima do que o Zé Paz falou, acho que vai entrar muito em campo a questão física dos times.
O Flamengo não começou a temporada jogando. Os titulares foram obrigados a antecipar uma reapresentação por risco de rebaixamento no Campeonato Carioca. Que tá correndo ainda. Tá correndo, porque não é que tá correndo. Vai entrar se ele entrar no quadrangular para decidir se cai ou não, é óbvio que com os titulares eles vão ganhar todos os jogos. Porém, eles ainda não estão em forma. Não dá para exigir do Flamengo, por exemplo, aquela forma física que a gente via no final do ano passado. Tá todo mundo ainda se recuperando do ritmo de férias. Será que o Paquetá vai jogar? Se ele sim for inscrito no BID, ele pode já jogar. Acho que o mínimo banco de reservas, o Paquetá não joga há muito tempo, né? Tá parado, enfim. Aí, bom, menos ritmo de jogo. Menos ritmo, mas tem a Arrascaeta, aí tem Bruno Henrique, aí tem Plata, aí time, é uma grande elenco, seleção. Agora, você sabe que nesse... Até o Cebolinha tá arrebentando. Exato, eu tava olhando esse jogo de 91, quando o José Paz ainda era estrelinha. Não, tinha um ano. Tinha um aninho, então ele não lembra nada desse jogo. Mas no Flamengo, bom, também era quase uma estrelinha, era um cometinha. Sabe quem era o técnico do Flamengo? Quem? Vanderlei Luxemburgo. Professor. E um dos mais importantes do Flamengo era o Marcelinho Carioca. Sim. E do Corinthians estava nesse jogo Paulo Sérgio e o goleiro Ronaldo. Todo mundo conhece esses nomes, né? Bom, é domingo. O Paulo Sérgio não. Tava. Quem que é o Paulo Sérgio? Não conheço. Não conhece? Não. O nosso Paulo Sérgio. Aliás, deixa eu falar, José Paz estará lá, hein? Opa. Trazendo a cobertura completa da Supercopa Rei, domingo, direto de Brasília, no Mesa Redonda, tá? Vamos ver agora as notícias do Flamengo para esse final de semana especial de Supercopa Rei. Silvestre, volta aqui, por favor, e conte pra gente qual é a situação de Lucas Paquetá. Assinou o contrato agora há pouco, notícia oficial. Ele estava resolvendo umas últimas pendências com o West Ham. O último jogo do Paquetá lá na Premier League foi no dia 6 de janeiro. Depois disso ele pediu para sair de cena. Estava com dores nas costas e negociando com o Flamengo. Tudo certo, agora é correr contra o tempo, Michele, pessoal, para inscrevê-lo no BID, o Boletim Informativo Diário, que é a inscrição da CBF autorizando o jogador a participar do campeonato. O BID de sexta-feira fecha às 19 horas, mas já houve casos de jogadores que não apareceram no BID até 19 horas da sexta-feira, apareceram no dia seguinte, mas a documentação foi entregue a tempo na sexta-feira e o jogador, no caso, acabou atuando no domingo, por exemplo. Então, acredito que não seja problema. Caso contrário, ele estreia quarta que vem contra o Internacional no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Mas é muito provável que o Paquetá esteja pelo menos no banco de reservas domingo contra o Corinthians em Brasília na final da Supercopa. Paquetá que deve ser apresentado amanhã, sábado, para depois, quem sabe, viajar com o time. Acho que viajar ele vai, se senta no banco ou não, depende dessa questão da inscrição. Eu estou tentando atualizar o site do BID aqui, o aplicativo do BID, CBF, BID CBF. Durante o dia estava ótimo. Assim que foi anunciada a assinatura do contrato do Paquetá com o Flamengo, travou o BID aqui. Eu não consigo mais atualizar. Acho que a nação rubro-negra está em peso ansiosa também buscando essa informação. Todo mundo querendo ver, né? Todo mundo. Até o Alex Miller tá aí, ó. Fica atualizando. Vamos todo mundo entrar no site. Ainda não. Trava o site. Travou. E pronto. Travou. Qual é a diferença que Paquetá pode trazer para um jogo como esse? Apesar dele não estar jogando há muito tempo e tudo mais. Ele é aquele atleta que só pelo fato de estar em campo é um fiel da balança? Por exemplo, você disse aqui que o Gabigol não perde 2 gols, 3 gols. Você falou assim que... E aí ele fez aquele gol aos 46 do segundo tempo contra o Corinthians. Paquetá é um jogador desse tipo para você também? Não, porque ele não é centroavante. Ele é um jogador mais de armação, um jogador de meio campo, mas é um jogador que pode ajudar demais e elevar muito o nível que já é grande desse time do Flamengo. Acho que a hora que o Paquetá estiver inteiro, em plena forma física, junto com os demais jogadores, eu acho que o Flamengo vai ficar ainda mais difícil de ser batido, né? O Paquetá, para o nível do futebol brasileiro e sul-americano, ele vai agregar demais. Eu acho que o Flamengo sobe muito o seu patamar com a chegada do Paquetá. Fica longe dos outros? Para mim, sim. Mais longe, e o Paquetá chega para, na minha opinião, chega para ser o principal meio armador do futebol brasileiro. Eu acho que aqui no Brasil ele vai sobrar, concordo com Alex Miller, e inclusive pode fazer uma grande dobradinha com a Arrascaeta, seria um meio de campo magnífico esse do Flamengo, e o Paquetá chega, para mim, na minha opinião, ele chega para brigar assim muito para ser o principal jogador do país.
fazer uma temporada de alto nível, garantir o lugar dele na Copa do Mundo agora de 2026, Ancelotti convocando esse jogador, se ele continuar, se ele jogar muito com a camisa do Flamengo, eu entendo que ele pode ser uma das principais peças atuando aqui no nosso território brasileiro. Mas Michele. é para valer 260 milhões, gente? Hoje o mercado ele se regula dessa forma, né, Michele? Hoje os valores estão muito acima, 40 milhões de euros, 35. Hoje é a coisa mais normal do mundo, um jogador valer 35 milhões de euros. Paquetá estava numa liga importante, saiu aqui do Brasil, foi para o Milan, jogou na França, agora estava jogando na Premier League, que é o principal local onde os jogadores querem jogar. Então, acho que o Flamengo fez um investimento aí, se tá certo, se não tá. Hoje os valores são esses, o futebol é esse. O Flamengo foi lá, tem cacife para isso e trouxe o jogador. Alex e Zé Paz, tem mais uma informação importante. Hoje o Michael rescindiu com o Flamengo. O Michael, que é atacante, foi jogar lá na Arábia, fez 46 partidas e 6 gols. Pode alterar alguma coisa? Acho que não, o Michael não vinha sendo utilizado lá pelo Felipe no Flamengo, tem outras peças, como a gente vinha mencionando anteriormente, você tem ali o Cebolinha que voltou a jogar bola, Bruno Henrique, Plata, é um ataque muito poderoso, tem o Pedro, grandes jogadores ali no Flamengo, o Michael não tinha mesmo espaço, sai, vai buscar novos ares e não vai fazer a menor falta nesse elenco super estrelado do Flamengo, ainda mais com o Paquetá agora. E não é nenhum menosprezo ao Michael, que é um bom jogador. Sim, tá? é que não tem espaço. Aqui, realmente, no Flamengo, tem vários que atuam na sua posição e que ele não consegue ter espaço mesmo. Mas o Michael, por exemplo, nos clubes da Série A, ele seria titular na grande maioria. Na grande maioria. Uns 17, 18 clubes aí. Quando vocês pegam um elenco de Corinthians, um elenco de Flamengo, é um Davi e Golias ali? Não. Porque, é assim. Por ser um jogo único, vocês Davi acham que é Golias, pau a pau? Eu acho que isso aproxima muito. Davi Golias, acho que não. E por ser jogo único, e repito, pela questão física, ainda não ser a ideal do Flamengo, que no segundo tempo, por exemplo, quando o São Paulo morreu, eu acho que o Corinthians tem chance de ser campeão, sim. Tem chance de ser campeão. E não acho chances pequenas, assim, tipo 80-20. Eu não acho uma diferença de favoritismo tão grande assim para essa circunstância. Qual é a sua diferença? 60-40. Eu acho que eu fico aí entre 60-40, 65-35, por essa questão de ser um jogo único. Você tem peças interessantes nesse time do Corinthians, jogadores que vêm jogando muito bem. Você tem o Hugo Souza, jogador de seleção brasileira, o Mateuzinho venceu recentemente aqui o troféu Mesa Redonda, um bom jogador, o Bidu tá jogando bem, você tem o Memphis, o Bidon jogando muita bola, o Garro, que é um jogador que não pode ser menosprezado, é um cara que conhece de futebol, joga muito bem, o Memphis é um craque nível internacional, joga bola, sabe jogar, Yuri Alberto é um jogador que em decisões, ele tem bons números com a camisa do Corinthians, fez gol de título agora de Copa do Brasil, jogou bem na final, então assim, são bons jogadores que podem, num jogo desse tamanho, crescer, quem sabe dar o título ao Corinthians. Depois de tudo isso que você falou, acho que a sua porcentagem de 65-35 já está 55-45, hein? 60-40, porque do outro lado lá também, se a gente começar aqui a enumerar os caras que tem ali do lado do Flamengo, aí é muita gente boa. Não enumera que começa... Mas por isso que eu falei da questão física, Paz. Por isso que eu falei. Sim. Porque eu acho que fisicamente, esse Flamengo inteiro, ele é muito difícil realmente de ser batido. Mas como eles ainda não estão numa condição física ideal, e isso é perceptível quando nós vemos o time do Flamengo em campo, eu acho que o Corinthians aí pode aumentar, porque ele tem alguns garotos que o André, por exemplo, tá bem no meio campo, um menino que tem potencial para dar dinheiro, inclusive, para o Corinthians no futuro aí próximo. Enumera, Zé. Olha, no lado do Flamengo, você tem o Rossi, que é um jogador que goleirão, cresce em decisões, pegador de pênalti. Aí a gente citou alguns caras aqui do ataque. Pedro, você tem o Plata, Bruno Henrique, Arrascaeta, Carrascal, Everton, assim, Cebolinha. A porcentagem vai para 90-10. Por isso que eu tô falando, jogo único e parte física do momento. É só isso. Paquetá, de repente, entrando no decorrer da partida. Então é complicado. O time do Flamengo é realmente uma grande seleção. Claro que é. Vamos apostar na falta de preparo físico, no cansaço da equipe. Como a gente não tem o palpitômetro formal, dá pra gente só falar quanto que a gente acha que vai ser. Mas pediram o meu palpite. Pediram? Pra mim não. É na enquete. Então vamos conferir a enquete do dia e a gente já dá o nosso palpite. Quem que vai ser super campeão da Supercopa Rei? Corinthians ou Flamengo? Sabe quem vai ser? Quem vai ser? O Corinthians vai ser campeão. Corinthians? Quanto? 1-1 no tempo normal. E depois vai pra pênaltis? E aí, da Corinthians? Da Corinthians. Pra você, José Paz? Eu acho que vai ser o Flamengo campeão, já no tempo normal. Quanto? 2-1 Flamengo.
Ai, José Paz, você vai lá no site gazetesportiva.com, dê o seu voto, dê o seu palpite e vai ser 2-1. Pra quem? Vai, Corinthians! Aê, mas que surpresa! E começa sofrendo, tomando um gol do Flamengo. E depois faz mais de virada ainda? E depois de virada, claro, Michele, porque com o Corinthians era um sofrimento. Olha a Michele, hein? Domingo, 4 da tarde, e José Paz vai estar lá. A Michele do time que de virada é mais gostoso. Ai, de virada. Bom, o Corinthians, você acha que ia ser fácil pro Corinthians? Bom, eu vou pro telão, porque tá na hora de chamar o repórter Marcelo Bazégio para falar sobre o Palmeiras. Ah, Bazégio, teve despedida hoje no Verdão, não é isso? Boa noite para você. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, mais um grande nome da história recente do Palmeiras deixando o clube. Dessa vez é Rafael Veiga, que inclusive marcou presença na academia de futebol hoje para se despedir de seus companheiros, porque nos próximos dias ele vai viajar ao México para realizar exames e assinar contrato de empréstimo até o fim de 2026 com o América. O Veiga, que vinha sendo um pedido especial do técnico brasileiro André Jardine, tricampeão mexicano pelo América, e até por isso o Veiga também bateu o pé. De acordo com apurações nossas, o Veiga pediu ao Palmeiras para que essa negociação tivesse um desfecho positivo, porque ele vê com muito bons olhos essa ida ao futebol mexicano. Ele crê que lá ele vai voltar a ser titular e retomar o protagonismo perdido com Abel Ferreira no Palmeiras. Então, ida do Veiga para o futebol mexicano sacramentada, e com isso o zagueiro Gustavo Gomes se torna o único remanescente daquele time do Palmeiras campeão da Libertadores em 2021, vencendo o Flamengo na final em Montevidéu, já que também nesta janela de transferências o goleiro Everton, outro nome que estava naquele jogo no Uruguai, deixou o Palmeiras para defender o Grêmio de Porto Alegre. Palmeiras passando por uma grande reformulação e dando adeus aos grandes ídolos da sua história recente. Daqui a pouco eu volto para trazer as informações sobre o jogo do Verdão no final de semana pelo Campeonato Paulista. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Bazégio. Alex Miller está ansioso aí pelo Palmeiras? Não, em relação ao Veiga, né, que é o assunto do momento aí, eu repito o que eu venho falando. Eu acho que o Veiga, daqui a 15, 20 anos, quando nós formos falar da história do Palmeiras, ele vai ter que ser colocado na mesma prateleira do Ademir da Guia, do Luiz Pereira, sabe, de jogadores que fizeram realmente o protagonismo da história vitoriosa do clube. Porque nenhum jogador fez 10 gols em finais, nem o Ademir da Guia fez 10 gols em finais de campeonato, fez mais de 100 gols pelo clube. 11 títulos. 11 títulos, além de ter como um plus a questão do coração, que é um palmeirense desde criança, com vários registros disso, a história do avô dele, que é maravilhosa. Então, a gente tem que dividir a situação do Rafael Veiga em duas partes. A história que ele construiu maravilhosa e o reconhecimento que ele precisa ter de todos. Todas as homenagens ao Veiga vão ser poucas e ele merece uma estátua no Palestra Itália, sim. Porque ele é um dos principais jogadores, principais protagonistas dessa geração, que é a mais vitoriosa da história do clube. Agora, falando do momento, o Veiga já não vinha atuando com aquela regularidade, com aquela qualidade de outrora, como diria o poeta. Então, não tava dando mais... O último grande momento do Veiga com a camisa do Palmeiras foi aquele jogo com a LDU no ano passado. Foi reserva, gols, inclusive. Entrou e realmente definiu, mas no começo do ano ali já mostrava que não estava mais naquele nível, perde pênalti contra o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista. E só uma correção, viu, Michele, se você me permite, o Piquerez também, eu estava olhando aqui agora a informação, o Piquerez também estava naquele jogo em 2021. Tá. Então agora temos Piquerez e Gomes como os remanescentes. O Piquerez até sai na final entre o Felipe Melo e o Palmeiras é campeão diante do Flamengo lá em Montevidéu. É isso aí. Eu achei linda a homenagem que a Mancha Alviverde fez para o Rafael Veiga. Lindo texto. Quero ver que o Palmeiras vai fazer. Palmeiras tem que fazer a estátua. O busto, como você... A pouca eficiência no ataque tem sido um problema para o Corinthians nesse início de temporada. E nas vésperas da decisão da Supercopa, é essencial que o Timão melhore isso. Para entender melhor essa situação, fique de olho na reportagem do Thiago Salazar. A dificuldade do Corinthians em marcar gols ajuda a explicar por que o time tem apenas 2 vitórias em 2026. Bom, eu acho que é um enredo que nós já conhecemos, né? E eu espero que não aconteça isso esse ano.
Até agora foram 7 gols em 6 jogos. A média é baixa e o problema não é criação, e sim falta de eficiência. O Corinthians somou 90 finalizações nas 6 partidas que fez nesse ano. Ou seja, a equipe precisa de quase 13 chutes para marcar um gol. O que nós podemos fazer é dar sequência, treinamentos, repetição, insistirmos para que todos estejam em condições de fazê-lo. Boa parte da esperança por mais gols recai sobre Memphis Depay. Dorival conta com o holandês para a decisão da Supercopa no domingo, enquanto a diretoria tenta chegar a um acordo com o staff do jogador. A Gazeta Esportiva revelou nessa semana que a dívida do clube com o Memphis passou dos 30 milhões de reais e pode superar os 35 milhões em caso de título em Brasília. A proposta de parcelamento do valor feita pelo clube não agradou aos empresários e o contrato de Memphis com o Timão acaba em julho. Problemas dentro e fora de campo que, assim como em 2025, terão de ficar de lado para o time, quem sabe, erguer a segunda taça em menos de 2 meses. Qual a importância do Memphis Depay para esse jogo? Lembrando que o Corinthians está devendo 30 milhões de reais para ele. Por se tratar de um jogo único, um jogador da condição técnica que o Memphis tem pode fazer a diferença numa bola parada, num lance, num pênalti, numa falta, enfim. Agora é muito dinheiro que o Corinthians paga para o Memphis. É uma quantia absurda, uma quantia que poderia, na minha visão, ser utilizada para você fazer outras coisas, outras contratações e não ser direcionada apenas para um atleta. O Corinthians tem hoje dificuldades financeiras, precisa de um reequilíbrio financeiro dentro das suas contas e você pagar tudo isso para um único jogador, eu acho que o Corinthians passa muito do ponto. É um valor importante, substancial, e o Corinthians poderia fazer outros investimentos e trazer outros grandes jogadores, mais jogadores do que um único atleta. Então eu entendo que o Corinthians precisa pensar direitinho nisso. A informação nossa aqui da TV Gazeta é de que o Memphis não vai continuar depois da Copa do Mundo no Corinthians. O Corinthians entende que é muito dinheiro mesmo, um contrato que foi feito por uma gestão anterior, e o Memphis vai seguir a vida dele. Eu entendo que é muito dinheiro colocado num só atleta. Ah, mas isso é ponto pacífico, né? Acho que não deve ter nenhuma pessoa racional que ache que o que se paga para o Memphis Depay e o que se pagou desde o começo é algo normal. Principalmente se tratando de futebol brasileiro e de um clube que já vivia uma situação financeira muito difícil. Fazendo vaquinha para pagar estádio, aí virando meme com um monte de situações internas de marmita, de conta de luz, um monte de coisa básica que o Corinthians não conseguia honrar, de repente traz um jogador para pagar o que paga para o Memphis Depay. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio que não cabe, não fecha a conta. Então, se o contrato dele foi feito e não tem mais o que fazer, tem que ser cumprido. O Corinthians tem que buscar uma maneira de honrar o que foi combinado. Já está atrasando o acordo, quer dizer, já é acordo do acordo. E o Memphis, claro, ele vai aceitar porque ele sabe que não tem como receber de uma vez. Então, são 30 milhões agora, a dívida aumentou. Tem essa Supercopa Rei, que se o Corinthians ganhar, pode usar para bater um pouco essa dívida. E vai para quase 35 milhões. Então, porque ele vai ganhar, se né? o Corinthians ganhar. Então, vai fazer uma engenharia. É uma dívida que só... Então, por isso. Então, é uma coisa assim insana que foi feita para salvar o time do rebaixamento no ano retrasado. Né? Eles fizeram de todas as loucuras do mundo para salvar o time do rebaixamento. Por isso que também fizeram essa contratação do Memphis, mas não vai ficar. Agora, só rapidinho, respondendo a sua pergunta, Michele, qual a importância do Memphis para essa final? Depende qual Memphis que a gente vai ver em campo. Se for aquele inspirado, querendo, com vontade, pode fazer a diferença a favor do Corinthians. Eu quero o Memphis que joga lá na Holanda, porque aquele lá esse sempre pode fazer faz a diferença. gol. Esse pode fazer a diferença. E acabou, não vamos mais falar de Corinthians hoje aqui no Gazeta Esportiva, porque o Tchoca voltou, né? Vamos falar, né, depois. Continua depois falando. Podemos falar do Tchoca agora? O Tchoca foi lá para Torino fazer os exames e foi reprovado. Sim. Vai voltar para cá, né? E acho que é porque ele teve aquela lesão no joelho esquerdo e também teve uma lesão no tornozelo. Enfim, não deu certo. Nada confirmado ainda, nada oficial, mas o Corinthians diz que entregou o jogador em condições de jogo lá para o Torino. O Torino agora diz que ele não tinha condições médicas de atuar. Vamos ver como é que vai se desenrolar a situação. O Tchoca é um jogador que até vinha tendo oportunidades com o Dorival ali, só que agora o Corinthians fez outras contratações. Trouxe o Gabriel Paulista, que até atuou recentemente lá contra o Bahia, foi titular, é um cara experiente. Claro que vai ganhar ali uma rodagem maior, minutagem maior com o Dorival, e o Tchoca vai ficar um pouquinho de lado.
Então vamos ver, porque se o Corinthians quiser mesmo negociar, ele vai ter que ver toda essa questão. Será que ele foi reprovado? Então acho que a gente tem que esperar. Não tem muito o que falar em relação ao Tioca, apenas noticiar e lamentar né, pelo próprio jogador que teria uma experiência legal de jogar num time tradicional, embora esteja numa fase muito ruim na Itália, perto da zona do rebaixamento, tomou de 6-0 do Como na rodada anterior. Então, sabe, pro cara que tava com aquela esperança de jogar na Europa, chega no futebol italiano, que é um futebol legal, né? Um campeonato pra bacana. Zagueiro, né? Então deve ter sido frustrante para ele. Ir até lá, fechar o negócio e ter que voltar por questões clínicas. E como ninguém ainda oficializou o motivo real, eu prefiro esperar para não ficar aqui conjecturando, foi isso. Porque pelo que eu sei do Tioca, em 2019, em outubro, ele teve uma lesão no joelho esquerdo. E em 2023 ele teve uma lesão no tornozelo. Não sei se tem a ver com isso, mas essas duas lesões aconteceram, né? Agora vamos aguardar. Bom, Zé Paz, você tem uma notícia sobre o Flaco Lopes do Palmeiras, não é isso? Exatamente isso. O Atlético de Madrid fez uma consulta em relação ao Flaco Lopes. Não foi uma proposta, foi uma consulta para saber como está o jogador aqui, chegou no staff do atleta, bem com saúde, né? Como é que ele está jogando aqui, como é que é o contrato dele, como é que estão as questões burocráticas. Flaco Lopes tem contrato com o Palmeiras até o final de 2029, renovou recentemente o contrato dele com o Palmeiras, era até 2027, é um jogador que está muito valorizado, marcando muitos gols, jogando na seleção argentina, sendo convocado aí pelo Scaloni recentemente, e o Atlético de Madrid está no mercado buscando um atacante. Já teria sondado o Yuri Alberto, segundo informações que vem lá da Espanha, o Raspadori, que era o atacante lá do Atlético de Madrid, foi para o Atalanta, então eles estão olhando o mercado, especialmente o mercado sul-americano, com essa consulta em relação ao Flaco Lopes. O Palmeiras diz que nada chegou a ele, Palmeiras, nesse momento, que o Flaco Lopes tem contrato com o clube e segue como jogador aí do Abel Ferreira para o restante dessa temporada e até 2029. Nossa, já pensou ficar sem o Flaco Lopes, Alex Mineiro? Não dá, né? Nesse momento, o Palmeiras já ficou sem 5 jogadores em relação ao ano passado e só contratou o Marlon Freitas. Então, a gente espera até um movimento diferente da diretoria, que por enquanto está num ritmo bem letárgico, eu diria, né? Se der 2 jabutis para eles, um foge, outro se esconde e ninguém acha. Micael Veiga, Aníbal, Facundo Torres e o Everton. Aí o Flaco não dá, gente. Sinto muito. Bom, seguinte, Alexandre Silvestre manda pra gente aqui a atualização fresquinha. O Rony treinou hoje, está escalado e joga amanhã. Rony joga amanhã contra o São Paulo, hein? Pelo Campeonato Paulista. Vai ser relacionado sim. Boa claro, sorte tem que aparecer no bid, tá? Mas aparecendo no bid, tá relacionado e vai estar dentro de campo. E aí a gente vai ver a atuação dele. Acho que vai ser um time bom. Da Liga, Gabigol, Rony. Cabe Gabigol, Rony, Neymar, todo mundo? Cabe? Olha, se todo mundo se comprometer com a parte defensiva, tá. Agora vamos ver como é que eles estão também em condições físicas, né? Todo mundo junto. A apresentação do técnico Mano Menezes na seleção peruana rendeu uma provocação ao craque Neymar. O treinador relembrou quando que ele foi ao Peru, em 2011, para acompanhar o sul-americano sub-20. Dá uma olhadinha no que ele disse. A reformulação foi tão significativa que ainda temos jogadores que vão jogar a próxima Copa e que surgiram nesse Mundial em 2011. Temos Danilo, que está em Flamengo, temos Alexandre, temos Casimiro. Se Neymar aguentar um pouco mais as pernas e parar de dançar um pouco, provavelmente teremos, ainda temos chance de tê-los. Bom, a assessoria do Neymar foi procurada e não vai se manifestar a respeito das declarações. Para a Supercopa Rei, o Corinthians conta com um jogador que no ano passado foi crucial para os títulos do Paulistão e da Copa do Brasil. Marcelo Bazejo conta agora quem é. Uma relação de amor e ódio. Tem sido assim a história de Yuri Alberto com a Fiel. Ele faz a gente passar muita raiva, mano. Dependemos dele, né? Sem ele não dá, não. Horas ele dá raiva, horas ele dá amor, mas ultimamente ele é imprevisível, né? Referência no ataque do Corinthians, o Camisa 9 chegou ao clube em 2022, inicialmente por empréstimo, mas rapidamente convenceu a diretoria em adquiri-lo em definitivo. De lá pra cá, Yuri teve altos e baixos com a camisa do Timão. Entre os gols marcados e as chances perdidas,
o atacante foi construindo sua história e hoje já se aproxima de grandes ídolos do clube. Há apenas 2 gols de balançar as redes pela 80ª vez, Yuri Alberto está prestes a se tornar o 25º maior artilheiro da história do Corinthians, igualando o Neto. O atacante tem suas fases ruins, é verdade, mas o desempenho, principalmente em clássicos, faz jus ao seu protagonismo. Em 34 jogos contra os maiores rivais do Corinthians, Yuri Alberto já marcou 15 gols, sendo o primeiro a atingir a marca no século. Paulistão do ano passado, foi ele quem balançou as redes na final contra o Palmeiras para acabar com um jejum de títulos de 6 anos do Corinthians. Na decisão da Copa do Brasil, ele também deixou o dele contra o Vasco. Ele sempre foi um jogador decisivo, muito importante. Encontrou um caminho dentro da equipe e tem sido um jogador especial em muitos momentos. Eu acho que é isso que se espera de um atacante de ponta como ele é. Não restam dúvidas de que Yuri Alberto gosta de jogo grande. No domingo tem mais um à sua espera. Flamengo e Corinthians decidem a Supercopa Rei em Brasília. E o camisa 9 pode não só erguer mais uma taça, como também se estabelecer entre os maiores nomes da história do Timão. Pode errar, mas é craque, né, Zé? Craque eu acho que não, é um bom jogador, é um cara que tá com o nome marcado na história do Corinthians. Muitos corintianos com quem eu converso falam assim, a gente odeia amar o Yuri Alberto. Porque o Yuri Alberto é aquele jogador que ele, de repente, ele perde uns gols muito fáceis, mas ele faz uns difíceis. Esse que ele fez na final da Copa do Brasil agora é um golaço no Maracanã para entrar para a história dele com a camisa do Corinthians. Então, assim, é um jogador que eu gosto. É um jogador que marca gols, que não se esconde, que tá sempre ali brigando. É um jogador que eu acho interessante para você ter no elenco e gosto dele com a camisa do Corinthians. Concordo, porque não tem opções também, né, no mercado, inclusive. O Yuri Alberto já se identificou tanto com o Corinthians que sempre vale a pena tê-lo em campo, mesmo vendo ele fazer algumas atrapalhadas de vez em quando. Resultado da enquete. Quem será campeão da Supercopa Rei? Tá lá no site gazetesportiva.com e a maioria respondeu que será o Corinthians! 60% dos votos. Ganhei a enquete também. Participei. Não. Ué, eu falei que o Corinthians vai ser campeão. Tô com 60%. Não, você falou que é 60-40 pro Flamengo. Você tá doida, Michele? Falou 60-40 pro Flamengo. De favoritismo. A gente fecha o giro de repórteres com o Marcelo Bazejo e falou que ia ser empate. A pergunta da torcida palmeirense é se o técnico Abel Ferreira vai colocar força máxima ou se os garotos vão jogar no domingo, Marcelo. Vamos lá, Michele. O Palmeiras volta a entrar em campo no domingo às 8h30 da noite contra o Botafogo em Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. O Verdão, que é o atual vice-líder do estadual, com os mesmos 12 pontos do Novo Horizontino, só fica atrás por causa do saldo de gols. O time do interior paulista tem um saldo de gols superior ao Verdão. E o Palmeiras, depois de estrear no meio de semana no Campeonato Brasileiro com aquilo que tem de melhor e empatar com o Atlético Mineiro fora de casa, para o final de semana deve preservar alguns dos seus principais nomes. O técnico Abel Ferreira deve manter a estratégia de seguir ali rodando o elenco, né, até para ter todos 100% fisicamente quando as competições mais importantes do calendário chegarem. Por isso, os jovens da base que só foram acionados no decorrer da partida contra o Atlético Mineiro devem voltar a ser titulares. Nomes como Riquelme Felipe, Arthur Gabriel, Luiz Pacheco, esse que sequer entrou em campo contra o Atlético Mineiro, devem marcar presença na equipe titular, que busca aí encaminhar a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. O Palmeiras numa situação muito confortável e mesmo com o time alternativo é o grande favorito neste duelo com o Botafogo de Ribeirão Preto, viu, amigos? Muito obrigada, Bazejo. Lembrando, domingo, mesa redonda Futebol Debate, com os convidados Letícia Beppler, que trabalha com Alex Miller e na rádio também Energia, e 97, né? Isso, e o ex-jogador Zenon, aqui com a gente, e claro, José Paz, direto de Brasília, trazendo tudo sobre a Supercopa Rei. Boa viagem, Zé. Vai ser um jogão, estarei lá ao vivo depois, todo pós-jogo com vocês no Mesa Redonda, vai ser um jogaço, 16 horas, hein? Flamengo e Corinthians. Você viaja amanhã? Viajo no domingo cedinho. Domingo cedinho. Boa. José Paz, muito obrigada.
Obrigada, Alex Miller. Olha, Mi. Um beijo pra você, pessoal. Obrigada pelo seu carinho. Siga a gente nas redes sociais, youtube.com/Gazeta Esportiva, nosso Instagram, @Gazeta Esportiva e Mesa Redonda. Domingo acabaram as férias do Garrafa. Definitivamente, hein? Garrafa, bancada do Gazeta Acabou Esportiva semana chinelinho. que vem, hein? Beijo pra vocês e fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.